Abra comigo a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 12 e o versículo 13. E você deixa a sua Bíblia aberta. Eu tenho certeza que esse livro está na sua Bíblia. Daniel capítulo 12 e o versículo 13. Daniel está no Antigo Testamento. Todo mundo achou Daniel? Daniel capítulo 12 e o versículo 13. Diz assim: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Tu, porém, irmã Dalva, vai até ao fim. Muito bom ter você aqui de novo, viu, irmã Dalva, pastor Hélio, depois desses dias lá em Salvador, Bahia. Porque descansarás e ao final dos dias te levantarás para receber a tua recompensa. Senhor, é a tua palavra, fala conosco, instrumentalize a nossa vida no nome de Jesus. Quando eu olho para um texto como esse, eu percebo uma realidade que é vivida em 3 tempos para a igreja do Senhor Jesus. Primeiro, a realidade de nós recordarmos a obra do Senhor no passado, a realidade de nós caminharmos em fidelidade no presente, e a realidade de nós guardarmos ou aguardarmos o cumprimento final das promessas do Senhor para o futuro. É isso que Daniel nos revela aqui no seu livro. Irmãos, Daniel, ele vive em um período mais difícil da história do povo de Deus. Daniel, ele vive em um período em que Jerusalém, ela havia sido destruída, o templo estava em ruínas, o povo estava no exílio, um cenário claro, do ponto de vista humano, de um fracasso. Um cenário que, humanamente falando, parecia que a história de Israel havia chegado ao fim. Mas Deus, ele traz e mostra a Daniel algo extraordinário. Algo que Deus diz para Daniel nesses versículos é que a história do cristão não está fora do controle de Deus. A história do homem não está fora do controle de Deus. Por mais situações adversas que você possa estar vivendo hoje, enquanto servo do Senhor e pela causa do Senhor, eu quero te dizer, a sua história não será resumida pelo palpite do homem. A sua história não será resumida e concluída pela palavra dos outros. Deus, ele diz a Daniel de forma muito clara que a vida pode ser conturbada. Reinos podem se levantar, mas vão cair. Tudo pode ser agonizante para a vida de um cristão, mas o Senhor permanece no seu trono, o seu reino permanece e a sua forma de agir permanece, porque Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, ele apresenta a Daniel visões grandiosas que haveriam de acontecer. Só que no final do seu livro, Deus não se ocupa agora de falar para Daniel de uma forma geral, mas ele lida com Daniel de uma forma pessoal. Irmãos, o Deus que nós servimos, ele não nos trata como manada. Deus que nós servimos, ele nos conhece, Cris, no pessoal, no particular. E ele trata conosco no pessoal e no particular. Olha o que ele diz para Daniel aqui, neste versículo 13. Tu
ele começa dizendo para ele, tu. Isso fala de proximidade, isso fala de conhecimento. Ele diz, tu, porém, vai até o fim, porque descansarás, e no final dos tempos, tu levantarás para receber a recompensa. Percebe, irmãos, que este livro é de uma beleza sem par. Porque Deus, ele fala com Daniel, primeiro, sobre o destino do mundo. Deus lembra Daniel, no finalmente do livro, o que realmente importa. Por vezes, nós pegamos o livro de Daniel com curiosidade escatológica somente. Queremos entender o que Deus não quer dizer. Porque o que Deus, na verdade, está dizendo para Daniel com muita clareza e por extensão a nós aqui, é o que realmente importa para o cristão. Não é compreender os mistérios de Deus. O que importa para o cristão é permanecer fiel até ao fim. É isso que ele diz. Nós, por vezes, estamos correndo atrás de agulha, quando, na verdade, irmãos, no poleiro, no palheiro, muito bem. Quando, na verdade, o que Deus quer de nós é permanência. É fidelidade, é retidão, é o compromisso com a sua palavra. Irmãos, o livro de Daniel, ele não termina estabelecendo para nós nenhum tipo de cronograma lógico ou profético ou escatológico. Mas ele termina o livro nos lembrando algo bastante sério. A perseverança, a esperança e a recompensa. E esta palavra que Deus falou com Daniel, ele fala com cada um de nós aqui reunidos nesta manhã. Deus, ele só não governa a história das nações. Ele governa a sua vida. Ele cuida da história daqueles que são dele. Ele intervém na história daqueles que são dele, servos santos. E há duas verdades aqui que eu quero considerar para concluir a introdução, é lógico. As duas verdades é que Deus nos chama para perseverar até o fim. Segunda verdade, a promessa de descanso e herança eterna para todos aqueles que amam o Senhor. Olha só como o texto começa. E a primeira verdade, tu, porém, vai até o fim. Você está olhando para a sua Bíblia? Olhe para ela. Olhe para ela. Porque eu sei que você gosta de ficar olhando na televisão, mas eu quero que você olhe para a sua Bíblia. Porque quando a gente só fica na televisão, tem dificuldade de achar os livros. Então vamos com a Bíblia. Olha só aqui, irmãos. Para nós entendermos o que Deus está falando para Daniel, nesta parte A do versículo 13, nós precisamos pensar o contexto em que Daniel viveu. Agora você vai abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Você vai ver o contexto que este jovem viveu. Percebe que no capítulo 1, Daniel estava jovem, jovial. Só que a juventude passa. E no capítulo 12, Daniel já estava um velho. Perto da morte. Tanto assim que Deus estava dizendo para ele, você vai morrer. Você vai morrer. Imagina, irmão, ouvir de Deus, você vai morrer. Isso dava um tremor. Percebe aqui no capítulo 1, versículo 1 e 2, até o versículo 6. Nós vemos quem era Daniel. Daniel era um jovem hebreu, criado dentro do contexto religioso do judaísmo. Agora, Daniel é cativo. Daniel é preso. Daniel é levado à Babilônia durante o exílio de Judá. Daniel, ele agora experimenta uma realidade que ele não conhecia. Uma realidade hostil. Um ambiente cultural idólatra. Em que tinham muitos deuses. Em que tinham muitos apetites. Em que tinham muita regalia. Em que tinham muito benefício. Mas Daniel, ele vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 8. O texto diz que Daniel, a despeito do ambiente em que ele vivia, ele resolve permanecer fiel
ao Senhor. Olha o que diz a Bíblia. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Irmãos, essa decisão que muda o curso da vida de um homem de Deus. Quando ele resolve no seu coração ser santo, quando ele resolve no seu coração amar a Deus, quando ele resolve no seu coração caminhar a jornada da glória, da eterna glória do nosso Senhor, quando ele resolve no seu coração ser diferente. Há uma musiquinha que diz: para de querer ser diferente, seja diferente. Porque o parecer sem o resolver do coração é delírio. Sonha sem trabalhar, vê se acontece. Percebe, irmãos? Daniel, ele resolve no seu coração. Ele permanece fiel. Quando? Qual era o contexto? Opressão cultural. Qual era o contexto? Na corte de Babilônia, ele não era bem quisto porque tinham muitos competidores. Irmãos, ele vivia em um momento em que, a despeito de ter interpretado os sonhos do rei pagão, ele foi levado para a cova dos leões. Por que ele foi levado para a cova dos leões? Versículo 16 do capítulo 6. Vai nos dizer por quê. Por causa da sua fidelidade ao Senhor. Por causa de escolher permanecer. Irmãos, coloque algo no seu coração e não tire jamais. Quando você resolver no seu coração seguir a Jesus, quando você resolver no seu coração caminhar para o céu, a sua vida não será mais a mesma. O inferno se levantará contra você. O inimigo vai a todo custo fazer você cair, te derrubar. Mas você tem um Deus que é maior do que tudo e todos, e poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. Cada episódio da vida de Daniel, irmãos, demonstra para nós que a verdadeira espiritualidade não é uma questão de retórica, não é uma questão, irmãos, de aparência. Não é uma questão só de conhecer a Bíblia, de conhecer a vontade de Deus. A verdadeira espiritualidade está em permanecer firme naquilo que a Bíblia nos diz. Olha só, o versículo 10 do capítulo 6, ele vai dizer: 3 vezes ao dia ele se punha de joelho, ele orava, ele dava graças a Deus, diante dos homens. Ele não tinha nenhum tipo de preocupação com aquilo que os outros iam achar ou pensar dele. Daniel, a sua preocupação era agradar ao Senhor. A sua preocupação era simplesmente cumprir o propósito pelo qual Deus tinha estabelecido naquele reinado. Irmãos, agora era um jovem que, bem certo, tinha muitos outros de mais idade junto com ele, mas ele tinha a graça de Deus na vida dele. E o que ele falava, as pessoas percebiam que não era dele. Em meio a tudo isso, em meio à flor da sua juventude, ele resolve abrir mão do que lhe dava prazer para obedecer ao Senhor. E agora, no versículo 13 do capítulo 12, Daniel já está um homem idoso. E até que se prove o contrário, da juventude até a idade madura, ele permanece. Percebe que décadas se passam, reinos caem, reis morrem, império muda, mas Daniel estava fiel. Porque a força dele vinha do Senhor. Não vinha de homem, não vinha de circunstância. Daniel não muda. Daniel estava fiel ao Senhor. Irmãos, é justamente nesse momento que Deus dá a última palavra a Daniel. E percebe o que Deus diz a Daniel: tu, porém, vá até o fim. Tu, porém, permanece.
Percebe, irmãos, que a força de Daniel vinha da ordem divina para continuar. Deus não disse para Daniel, no final da sua vida: ei, Daniel, você já fez muita coisa. Fica quieto agora. Deus não disse para Daniel: ei, Daniel, você foi tão fiel a mim, agora você descansa. Agora não precisa fazer mais nada. Agora vive a sua introspecção. Sabe, Deus diz para Daniel algo muito sério: continue. O que Deus diz para Daniel: continue andando, continue sendo fiel, continue servindo e vá até ao fim. Porque Deus não tem prazer naqueles que colocam a mão no arado e olha para trás. Deus não tem prazer naquele que continua e não termina. Irmãos, isso reflete toda a imagem e a mensagem do Novo Testamento. Próprio o Senhor Jesus vai dizer, é Mateus 24:13, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Irmãos, Paulo, quando expressa no final da sua vida, a sua consciência para Timóteo é algo libertador. Quando ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, como é que está o nosso combate, a nossa carreira e a nossa fé? Capengando ou firmado? Porque Deus diz para Daniel: você vai até o fim. Qual é o segredo disso? O segredo é que a vida cristã não é apenas começar bem. Tem tanta gente que a gente fala: rapaz, era uma benção aqui na igreja. Tocava, cantando, virava pirueta, fazia, acontecia. Cadê? O segredo da vida cristã não é começar. É continuar com Deus até o fim. É continuar com Deus até o fim. Irmãos, porque o mesmo Deus que diz para Daniel: continue até o fim, é o mesmo Deus que está olhando para nós. É o mesmo Deus que no ciclo da vida, eu acredito que você quer ver. Só que tem um pequeno segredo: para lhe ver, ele diz: vai até o fim. Já diria John Gill, de que ao comentar esse texto de Daniel, ele diz assim: vá até o fim, indica uma caminhada perseverante na fé, independentemente das tribulações ou das incompreensões do caminho do Senhor. Irmãos, isso é de uma grandeza maravilhosíssima. Isto é de uma profundidade, irmãos, porque, repara, Deus, Ele não exige, Ele não nos chama para compreendermos toda a sua provisão divina. Deus não nos chama para ficar atrás de revelação, porque a revelação já está dada. O que nós precisamos é de iluminação para entender. Só que iluminação só vem se você for atrás. Agora eu fico imaginando o crente do século 21, não quer ler a Bíblia, fica correndo atrás de revelação. Bem feito quando é enganado. Porque a Bíblia está aqui, na sua face. E só uma forma de você encontrar com Jesus no final da sua vida é quando você permanecer. Não é na igreja batista. Não é na igreja Assembleia de Deus. Não é na igreja quadrangular. Não é na igreja presbiteriana. É no Senhor. É firmado no Senhor até o fim. Meu irmão, Charles Spurgeon, ele é fantástico. E no perto da sua morte, alguém chegou e perguntou para Charles Spurgeon: qual é o segredo da sua vitalidade espiritual? Qual era o segredo da sua vida espiritual? Ele diz: o segredo é só um. Eu olho para Cristo, continuo olhando até que Ele volte.
eu olho para Cristo, continuo olhando até que Ele volte. Isso fala de perseverança, não de força humana. Não, irmão, dos nossos ambientes, por mais piedosos que sejam, é olhar para Cristo continuamente. Nós precisamos lembrar disso. Eu preciso te acordar para esta realidade, irmãos. Porque no final, pode ser que você se surpreenda no lugar onde os seus olhos abrirem, na outra realidade. Eu preciso te avisar disso. Deus quer que a gente permaneça. O passado pode ser glorioso, mas a fidelidade precisa continuar no presente. Tem gente que vive num passado que não existe mais, naquilo que Deus fez lá, e não se liga naquilo que Deus quer fazer aqui, naquilo que Deus pode fazer aqui. Irmãos, a igreja do Senhor não vive de memórias. A única memória que nós temos é de que Ele morreu por nós. Porque Ele disse, faça isso em memória de mim. A igreja do Senhor precisa viver fidelidade contínua, fazendo continuamente ao Senhor Deus. Por que nós perdemos força? Daniel iniciou um jovenzinho. Daniel estava morrendo, um homem fiel ao Senhor. E eu e você? Como está o percurso da nossa vida? Se morreu hoje, encontra com Jesus? Bíblico? Eu quero terminar. Segunda verdade. Há uma promessa de descanso para aqueles que permanecem até o fim. Olha o que ele diz aqui na parte B do versículo 12, deste capítulo 12. Versículo 13 do capítulo 12, ele diz: porque descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Irmãos, depois de Deus falar para Daniel, ei, persevere, fique firme, vá até o fim. Agora Deus oferece para Daniel promessas. Promessas maravilhosas, que é o destino daqueles que são fiéis. Senhor, Ele diz para Daniel que após a jornada da vida virá o descanso. Irmãos, querer descansar aqui é não ter visão do céu. Porque o descanso, Deus disse que virá depois. Querer viver uma vida, irmãos, em que você é a cereja do bolo, é não ter visão do céu. Querer viver uma vida sem abrir mão, sem perda, é não ter visão do céu. Porque esse lugar não é o nosso lugar final. Esse lugar não é um lugar em que Deus preparou para nós. Ele diz que o descanso virá no final. Irmãos, 3 coisas a gente aprende aqui sobre a história do homem. A nossa história não termina com sofrimento nem com a morte. Olha o que Deus diz para Daniel, fazendo promessa. Primeiro, porque tu descansarás. Descanso na Bíblia está constantemente ligada com a morte. O que Deus está dizendo para Daniel é: você vai morrer. Você pode dizer para quem está do seu lado: você vai morrer, sem medo? Pode dizer para ele: você vai morrer. Você está rindo, mas eu quero te dizer que é trágico. É trágico olhando para a sua vida hoje. É trágico olhando para a minha vida hoje, a minha jornada hoje, a sua jornada hoje. A morte pode ser trágica para nós hoje.
percebe algo bastante importante, irmãos. O descanso de Daniel estava junto com a morte que Deus estava dizendo para ele. Mas percebe que para Daniel, a morte não seria uma aniquilação. Para Daniel, a morte não seria um prejuízo. Para Daniel, a morte seria o caminho para receber a recompensa. Como eu queria que você entendesse isso. Capítulo 14 de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Não é qualquer morto. Não é qualquer morte que é bem-aventurado. É bem-aventurado os que morrem no Senhor. A morte para aqueles que estão no Senhor é o descanso dos seus trabalhos. Irmãos, há trabalho pronto para todos os cristãos. Já diria a poesia. E cristão que não quer trabalhar, não conte com errância no final da morte. Porque vai descansar de quê se não trabalha? Vai descansar de quê mesmo se não trabalha? Irmãos, o descanso representa o fim da luta do cristão aqui nesta vida, mas a entrada na presença de Deus. A vida de cristão, irmãos, envolve lutas. E como envolve lutas? A vida do cristão envolve batalhas. E como envolve batalhas? Você batalha por fora e por dentro. A vida do cristão é você se batalha, irmãos, contra os de fora. E você é perseguido pelos de dentro, precisa batalhar também. A vida do cristão tem sofrimento, tem cansaço. Mas haverá descanso. Haverá descanso. Agostinho já diria, irmãos, que nosso descanso está quando nós estivermos no Senhor. Fora do Senhor não há descanso. Fora do Senhor, Silvio, é batalha. E não quero fugir. E nem sejamos, irmãos, instrumento de batalha para os outros. Mas de ajuda. Segundo a verdade, em forma de promessa, o Senhor diz: tu levantarás. O que o Senhor está dizendo para ele? Ei, a morte não será seu fim. O que o Senhor está dizendo para ele? Ei, você vai levantar no final dos dias. Isso, Deus estava dizendo algo que Jesus veio ensinar sobre a doutrina da ressurreição. Mas diga-se de passagem, irmãos, que essa é a vontade de Deus. Porque no versículo 2 do capítulo 12, Deus já havia dito para Daniel que alguns haveriam de ressuscitar. Ele diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos. Não todos. Muitos aqui nesta manhã ressuscitarão. Não todos. Muitos em todas as igrejas aqui nesta manhã. Muitos, não todos. A ressurreição, a doutrina da ressurreição, ela é verdade, porque Jesus falou sobre isso. Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição. Por que muitos e não todos? Porque quem é a ressurreição é Jesus, e só ressuscitará aqueles que permanecerem nele. Só naqueles que foram fiel até o fim. Esses ressuscitarão. Mas o fato de Jesus ser a ressurreição garante-nos para nós ressurreição também, se nós estivermos nele. Agora, percebe? Por que Deus diz para Daniel:
Depois de contar para ele tudo aquilo que haveria de acontecer, o que Deus diz para ele, por que você vai morrer, por que você vai ressuscitar, ele vai dizer aqui, na parte final do versículo, para receber a tua herança. Para receber a tua herança. Meu irmão, não queira receber a herança do homem, por favor. Não queira receber elogio do homem, por favor. Não queira receber recompensa do homem, por favor. Não queira receber nada que te oprime de receber no céu. A despeito dos fariseus, Jesus disse, eles já receberam as suas recompensas aqui, não tem nada mais comigo. Irmãos, esse vínculo de fidelidade e herança precisa ser o nosso modus operandi de viver a vida cristã. Porque uma visão de recompensa no final dos dias precisa nortear a nossa vida presente, fazer-nos participar plenamente do reino de Deus e não correr atrás daquilo que é incorruptível ou corruptível, mas sim naquilo que é incorruptível, como diz Paulo, sem mácula. Nossa esperança, irmãos, daquilo que virá, precisa transformar a nossa maneira de viver a igreja hoje. O nosso grande prejuízo é viver uma igreja só para aqui e agora. Uma igreja que Paulo qualificou quando ele escreve aos Coríntios que é uma igreja do seu próprio umbigo. Uma igreja para dentro dela. Uma igreja que se basta. Uma igreja que se realiza. A proposta do Senhor é uma igreja para fora. É uma igreja para os outros. É uma igreja para alcançar os outros. É uma igreja para trabalho. É isso que gera recompensa, meu irmão, minha amada irmã. Porque se você sabe que tem uma recompensa guardada para você, você vive não apenas para você mesmo, mas você vive para aquele que vai recompensar no final. Caminhando para o final. O livro de Daniel fecha com um versículo que nos lembra que a nossa história enquanto igreja é maior do que nós. A sua vida é maior que você. Então, é um desperdício tentar vivê-la para te satisfazer. Todo o esforço de Daniel não era por ele. E Deus disse, continue fiel, você vai receber a recompensa. Irmãos, o tempo muda. Pessoas morrem, outras nascem. Pastores vão e vêm. Mas Deus continua com o mesmo propósito. E o propósito dele para cada um de nós, sejamos fiéis. Fiéis ao Senhor. Ao Senhor fiel. Porque no final de tudo, o que Deus está querendo dizer para Daniel e para mim e para você, é que o que realmente importa não é receber reinos humanos, louvores humanos, mas é a fidelidade em caminhar com Deus ao longo de toda a sua vida. Daniel foi chamado para continuar, fiel. A primeira igreja batista em Iguaí é chamada a continuar, fiel a Senhor Jesus. É chamada a prosseguir na sua missão. Mas sobre a sua missão eu falo de noite. O Senhor chama Daniel e nos chama nessa manhã para perceber o passado como inspiração
mas não como um lugar para você se estagnar nele. Ele nos chama para um presente que exige obediência, submissão ao Senhor, à sua palavra. E diga-se de passagem, irmãos, por isso não todos e alguns. É que Deus está procurando um povo que persevera, que proclama o evangelho com coragem, que viva com os olhos voltados para a esperança eterna. Ele está procurando. Está difícil de achar. Principalmente no tempo chamado hoje. Muito difícil de achar. Nós estamos tão ocupados que o céu parece mais distante a cada dia que passa. Não esqueça, irmãos, a perseverança dos santos é a estrada que lhe conduzirá ao céu. Escreva no seu coração, coloca na porta da sua geladeira. A perseverança dos santos, fiel ao Senhor, é a estrada que levará ao céu. Se não for perseverante no Senhor, na sua palavra, o céu vai ser simplesmente um desejo seu. Nunca uma realidade. A vida cristã começa com Deus, mas ela precisa continuar com Deus. Sabe, nós temos um grande problema, nós os seres humanos. É que nós temos uma disposição de acostumar com as coisas. E por vezes nós começamos até bem. Só que do meio para o fim nós nos acostumamos com as coisas de Deus. E já não é mais para Deus, é só mesmo o nosso costume. E aí é que está o grande problema. Porque Daniel, ele teve tantos, mas tantos serviços ao Senhor, que Deus poderia dizer para ele no final da vida: ei, descanse aí, dá uma trégua. Mas Deus disse para ele: continue firme. A vida cristã termina na glória para os que permanecem firmes. Por isso, nessa manhã, eu quero te encorajar a continuar caminhando para o Senhor. Eu quero te encorajar a continuar servindo ao Senhor, com o Senhor, para o Senhor. Eu quero te encorajar a continuar perseverando no Senhor. Por quê? Por quê? Porque um dia os servos do Senhor descansarão, ressuscitarão e receberão a herança eterna. O céu não é uma ideia. A vida cristã não é uma ideia. É uma realidade. O inferno não é uma ideia. Satanás não é uma ideia. É tudo realidade. Está à distância de nós, de um piscar dos olhos.